Boa noite, pessoal. Ai, tá frio, tá todo mundo encorajado, eu acho, porque esse boa noite tá tão fraquinho, né? Vamos de novo? Boa noite. Melhorou bastante, muito bom. Então, continuando, né, a nossa reflexão de hoje, que fala sobre o capítulo 13, que quem puder depois pode se aprofundar nesse capítulo em casa. Há muitas moradas na casa do meu pai. E aí fala nas diversas categorias dos mundos habitados, né? Acho que todo mundo já deve estar sabendo disso. Só para relembrar. Primeiro, os mundos primitivos, que são os primeiros, né? Logo que o espírito é criado, né? Como disse a Rejane, simples e ignorante. Depois vai para o mundo de provas e expiações, que é o nosso caso. Acho meio pesado esses termos de provas e expiações, né? Bom, ainda bem que a gente está mudando para o de regeneração, que é o intermediário, que já é bem melhor. Depois, os mundos felizes e, por fim, os mundos celestes ou divinos. Bom, falando em mundo de provas e expiações, que seria o nosso caso, o caso da Terra, que não é só a Terra que tem essa característica. Tem outros planetas com essa mesma característica, mas nós estamos nesse planeta Terra. E como a Rejane falou, é muito melhor a gente pensar em um planeta, hospital e escola, né? Por que hospital? Olha só quanta coisa a gente tem para curar na gente. Quantos traumas de vidas passadas, né? Quando a gente ainda não tinha consciência, por menor que ela seja hoje, mas numa época mais remota a gente tinha ela muito menor. E a gente fez muitas besteiras também. Pela ignorância, por falta de conhecimento, pela falta de consciência. E nessa trajetória nossa, desculpe, gente, minha voz de vez em quando tem essas quedas. Nessas trajetórias nossas, a gente se machucou muito. E essas feridas ainda continuam dentro de nós. E elas precisam ser curadas. Então, quantas vezes a gente entra num processo de tristeza profundo, sem entender direito por quê? Quantas vezes a gente vive angústia sem entender direito por quê? Quantas vezes a gente fica numa irritação por coisas mínimas, sem entender bem por quê? Enfim, podíamos desfilar um rosário de coisas que nós temos vivenciado e que a gente precisa curar. E quanta coisa a gente desenvolveu, quantas atitudes a gente desenvolveu para se defender desses sentimentos, dos medos, dos pânicos, das tristezas, das angústias. A gente desenvolveu N defesas para a gente lidar com isso. Aí entra o orgulho, aí entra a vaidade, aí entra egoísmo e N coisas que nos são citados como coisas ruins, que na verdade é a maneira com a que a gente reagiu diante dessas feridas todas que nós fomos formando dentro de nós. E elas precisam ser curadas. E onde é que a gente cura doenças? Onde é que a gente cura feridas? No hospital. Então, o que Deus fez? Nos trouxe para um hospital. Obrigada. Nos trouxe para um hospital, para a gente poder se curar. A gente encontra muitos médicos. E hoje aqui é um local maravilhoso para isso. Porque a gente tem uma equipe imensa, tanto no plano espiritual quanto no plano físico aqui da casa, que nos ajudam a nos curar.
porque essas feridas, essas doenças que a gente traz dentro da gente, vão atraindo outros seres que a gente nem enxerga, que a gente, muitos são capazes de sentir, alguns até de ver, né? A gente atrai outros seres que vibram nessa mesma frequência, que sentem essas mesmas coisas que nós. Então, eles também, nesse momento, vêm aqui para serem curados. Olha que lindo. Olha só, nós todos aqui juntos viemos para nos curar e para trazer para junto de nós aqueles que também precisam dessa cura e que sofrem muito mais do que nós, porque eles não têm mais a proteção no nosso corpo físico. Então, vejam quanta bondade, quanto amor divino de Deus existe nessa nossa trajetória. E junto com isso a gente vai aprendendo. Então, ao mesmo tempo que a gente vai curando, a gente vai aprendendo maneiras da gente lidar melhor com as nossas dificuldades. A gente vai aprendendo a compreender também as fragilidades dos outros, as doenças dos outros, as defesas meio avessas dos outros, quando eles nos xingam, quando eles falam mal, quando eles nos provocam, quando eles fazem coisas que doem na gente. A gente é capaz também de entender, eles também estão no hospital curando suas doenças. E falando em amor, hoje aprendi como é que é aquela terceira, que tu falou? A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, a próxima, e a terceira. Tá, mas o que é essas três coisas? Olha, essa, por exemplo, fora da caridade não é salvação, eu não ia incluir nessa terceira, aprendi. A caridade feita com amor, né? Só atos de caridade só são caridade feitos com amor. E quantas vezes a gente acaba fazendo caridade por se livrar de uma pessoa que vem nos perturbando, vem nos pedindo, Com certeza esse gesto não é um gesto de amor, né? Então, como é importante a gente rever as nossas atitudes para que a gente possa se curar, porque até nessas transformações, nesse esforço que a gente faz para se curar dessas nossas fragilidades, está um grande aprendizado. A gente vai aprendendo a amar, o verdadeiro sentido do amor. E sabe que isso me fez lembrar uma história muito bonita, que eu ouvi num vídeo que foi transmitido por Adelino da Silveira, um médium muito amigo de Chico Xavier. Ele é escritor, ele escreve muito sobre histórias de Chico Xavier, ele conviveu muito com ele e também é um palestrante. E ele conta a fantástica história do Seu Jorge. Seu Jorge era uma pessoa muito humilde, muito pobre. Ele morava longe do local onde o Chico atendia. Ele era bem magrinho, andava trôpego, se vestia de uma forma assim, calça azul, camisa verde, ou era contrário, calça verde, camisa azul, não me lembro. Por cima um paletó, meio esfarrapado assim, tinha um botão que ele apertava na frente. Os dentes dele, tinha bem poucos dentes, aqueles dentes completamente estragados. Uma pessoa de pele escura, cabelos encaracolados. Ele, muito judiado pela vida, e possivelmente, segundo esse seu Adelino, tinha tomado muitos poucos banhos durante a vida dele, então ele exalava um odor bem desagradável. E pela boca, que era toda cheia de dentes estragados, poucos dentes, aliás, que ele tinha, exalava um hálito assim insuportável quase. Então, as pessoas, quando ele vinha falar com alguém, instintivamente as pessoas recuavam.
E rapidamente davam uma gorjeta para ele, para que ele fosse embora logo, porque ninguém suportava muito o cheiro do seu Jorge. E ele chegava com o Chico Xavier, e o Chico Xavier ficava conversando com ele durante 10, 15, 20 minutos. E o seu Adelino, que na época ficava também por aí, ficava intrigado com isso. Por que o Chico ia dar tanta atenção durante tanto tempo para o seu Jorge, quando tantas outras pessoas vêm de longe e o Chico mal lhe estende as mãos? Depois ele foi entender por quê. Chico era a única pessoa que dava atenção para o seu Jorge. Em casa, ele não tinha atenção. Na rua, ninguém, todo mundo procurava se afastar do seu Jorge. Então, quando o seu Jorge chegava no centro, lá para conversar com o seu Chico, o rosto dele se iluminava. Ele chegava assim a derramar lágrimas de emoção quando ele se aproximava de Chico. Aí o Chico perguntava: "Que é isso, seu Jorge? Como é que vai? Como é que vai a vida?" "Ah, seu Chico, a vida é uma beleza." Ele falava assim, soquinho. "A vida é uma beleza." "E como é que foi a viagem, seu Jorge?" Porque o seu Jorge vinha de longe, que o Chico considerava até uma viagem. "Ah, seu Chico, foi muito boa, vinha caminhando, olhando as flores que Nosso Senhor plantou pelos caminhos." "E o que tu mais gosta, seu Jorge?" "Ai, o que eu mais gosto é do céu azul. Eu acho que o Senhor Jesus fica me espiando atrás das nuvens." Ele tinha uma alegria de estar ali com o seu Chico, que era incrível. Aí depois de muito conversar, ele contava dos gatos, da briga dos gatos, da porteira que tinha molhado a cama dele, e outros assuntos mais. E o Chico ficava ouvindo. Quando terminava, quando o pessoal, o seu Adelino achava, bom, agora terminou, o Chico dizia: "Bom, agora o seu Jorge vai declamar versos para nós." O seu Jorge começava, se embrumava todo na frente da plateia e começava a declamar. Aí, durante uns quanto tempo, aí a pouco o Chico dizia: "Declama aquele verso que eu mais gosto." "Qual é, seu Chico?" "É aquele da moça." "Ah, já me lembrei." Aí ele declamava um versinho, dizia assim: "Pentei o cabelo, sua moça, lança as tranças na cacunda, que Deus não te leve de domingo para segunda." Aí todo mundo ria, o Chico ria, a plateia ria e ele ria. Só que o sorriso do seu Jorge era um sorriso doído, porque quando ele sorria, aquela ferida que ele tinha no lábio, o lábio dilatava, aquela ferida sangrava. E aí no final, seu Jorge ia abraçar, ele não ia abraçar o seu Chico, ele se atirava sobre o Chico. E aí seu Adelino dizia, ele não entendia como é que o Chico, ele falava quase assim perto do nariz do Chico. E o Chico em nenhum momento tinha um movimento de recuo. Ele ficava ali ouvindo o seu Jorge até o fim. Beijava a mão do seu Jorge, beijava as bochechas do seu Jorge, o seu Jorge retribuía, beijava a mão do Chico, beijava as faces do Chico, deixava a mancha de sangue na face do Chico, dos dois lados. E o Chico nunca limpou aquilo, nem durante, logo na frente do seu Jorge, nem depois. Aí assim, quando tudo terminava, seu Adelino ia lá, pegava um paninho molhado, limpava aquilo que ele chamava do beijo do seu Jorge. Aí um dia, de madrugada, numa madrugada fria, o seu Jorge desencarnou. Isso é o Chico. Me emociona, desculpe. Chico descrevendo o desencarne, esquecido dos homens, esquecido de todo mundo, mas não esquecido de Deus. Jesus veio pessoalmente retirar seu Jorge daqueles trapos que o envolviam. O acolheu junto dele, o aconchegou no seu coração
e o levou para o lugar que ele merecia. Então, aquilo que Jesus disse lá no Evangelho, estarei convosco até o fim dos séculos, é uma palavra que ele cumpre. Por que ele conseguiu chegar e buscar o seu Jorge? Porque o seu Jorge, com todo aquele sofrimento, aquela vida sofrida dele, era um ser bondoso. Cuidava dos seus sobrinhos, cuidava das crianças, lá da casa dos irmãos, era maltratado por seus irmãos. Aquela ferida, segundo o seu Adelino, ele sempre achou que aquela ferida tinha sido provocada por algum ato de violência. E o seu Jorge nunca retribuiu violência nenhuma. Eu ouvi aquela história, me emocionei. Chorei quando vi aquela história. Porque o seu Adelino, né, no vídeo, assim, se emocionou também ao contar a história. Eu fiquei pensando quantas pessoas em situação de rua, caído nas sarjetas, caído nas calçadas, não são os seus Jorges da vida. E a gente passa por eles, muitas vezes, e nem os enxerga. Talvez a gente não tenha que dar esmola. Mas nem sempre a gente tem até para dar. Às vezes está na rua caminhando sem dinheiro, sem nada de especial para poder doar. Mas o que eu posso dar para aquela pessoa que está aí, esquecida do mundo? Posso dar um sorriso. Posso dar uma palavra de conforto. Posso conversar com a pessoa. Posso me interessar pela pessoa. Perguntar como é que ela está. Por que ela está nessa situação? Sabe? Então, acho que são gestos mínimos que a gente pode fazer, doar. Porque, como vimos agora há pouco, somos todos irmãos, nós todos formamos uma família. Quer a gente queira ou não, nós somos todos uma família. E olha, às vezes a gente se queixa. A gente se queixa com o prato cheio de comida. A gente se queixa com uma coberta quentinha em cima do corpo da gente de noite. Nessas noites frias. A gente se queixa com um casaco que nos aconchega e aquece nosso corpo. Quando tantos não têm sequer uma veste para vestir. É um hospital. Alguns estão mais doentes que outros. E eu não estou falando de doença física. Porque a doença física, ela é libertadora. A doença física faz parte da nossa cura. Isso parece soar estranho. Mas é que quando a gente adoece é porque o nosso perispírito, aquele corpo que reveste, que deu forma para o nosso corpo físico, ele está doente. E para se curar nesse hospital que a gente vive, ele precisa precisa drenar através do nosso corpo físico. Então, em vez da gente amaldiçoar uma doença, se revoltar com uma doença, seja ela qual for, a gente tem que agradecer. Porque é o remédio meio amargo, sim, mas é um remédio para a nossa cura. Porque depois que a gente desencarnar, nós vamos estar livres daquele peso que a gente carregava, sabe lá durante quanto tempo, da nossa passagem por aqui. E quando a gente chegar nesse mundo de regeneração, depois para os mundos felizes, nós vamos nos dar conta do quanto Deus foi misericordioso, quanto Deus nos amou, por permitir que a gente drenasse
todas as nossas mazelas nesse corpo físico. Então, viver num hospital, um planeta hospital, não é uma coisa ruim. É um presente que nós recebemos para nos curar. E qualquer dificuldade que a gente passa na vida, são presentes de Deus para ti, para a gente poder aprender. Porque nós ainda estamos necessitando aprender, muitas vezes através da dor, infelizmente. A gente podia escolher aprender através do amor. Por que será que a gente escolhe aprender através da dor, né? Eu fico me perguntando. Puxa vida, mas se dá para aprender através de atos de amor, por que a gente tem que aprender pela dor? Foi uma escolha nossa. Todos nós escolhemos aprender por um caminho ou pelo outro. Mas a gente escolhe aprender pela dor, sabe por quê? Por causa das culpas que a gente carrega, sabe, lá desse plano dentro de nós. As culpas fazem com que a gente peça que a gente vá aprendendo pela dor. Porque parece que só pela dor a gente se redime. E não é verdade. Mas no estágio que a gente está, a gente ainda faz esse tipo de escolha. Eu, você, todo mundo, ninguém está fora dessa escolha maluca que a gente fez. Então vamos fazer um esforço para nos livrar dessas culpas. Essa faz parte da nossa cura, gente. A gente se curar das culpas, porque ela nos faz escolher aprender pela dor. Quando a gente tiver se livrado dessas culpas todas, as coisas que a gente fez ao longo da nossa jornada, todos nós, quando a gente se livrar dessas culpas e entender que a gente está num processo evolutivo, que ontem eu tinha uma consciência muito mais limitada que hoje, e que em função disso eu fiz muito mais besteiras do que eu gostaria de ter feito, e então as minhas culpas vão aumentando, em vez de aumentar, elas vão começar a diminuir, eu vou começar a entender o meu processo, e eu vou começar a me curar dessas culpas. Gente, a gente precisa se curar dessas culpas se a gente quer parar de sofrer nesse outro mundo para onde a gente está indo. Olha só, a criança no fundamental, na minha época era primário também, né? Primário, ginásio, clássico, científico. Gente do céu, acho que só eu que vivi essas coisas, tem mais gente que viveu. Ai, que bom. Eu achei que era a única velha nessa, única idosa nesse salão. Sim, tinha que fazer o exame de admissão para entrar no ginásio. Eu fiz o exame de admissão do quarto ano direto. Nem fiz não fiz o quinto, eu fiz o exame de admissão, passei. E olha, nem vou contar para vocês que passei em primeiro lugar, mas passei. Então, a gente tirava a nota vermelha no boletim, na caderneta, na época era caderneta, tirava a nota vermelha e entrava na recuperação, né? Hoje ainda tem recuperação, hoje? Tem, né? Hoje é ensino fundamental, ensino médio, né? Enfim, as coisas mudam. Até me perdi o fio da minha... sim. Não, se eu começar a comparar, quando eu estou numa faculdade, e começar a comparar o que eu sei hoje com o que eu sabia quando eu estava no ensino fundamental, eu vou me achar ignorante. Vou me achar o último dos mortais. Então, analfabeta. A gente se consideraria analfabeta.
Mas não dá para fazer essa comparação. Comparar uma pessoa que está num curso superior com uma pessoa que está no ensino fundamental é incomparável. E por que a gente se compara com o que eu sei hoje, com aquilo que eu sabia lá não sei quantas vidas atrás? Por que a gente carrega esse peso, essa culpa ao longo das nossas jornadas futuras? Não tem sentido. Então temos que ter um pouco mais de compaixão por nós mesmos. Não no sentido de continuar cometendo os mesmos equívocos, mas no sentido de poder nos livrar das culpas que nós carregamos. Que essa, no meu entender, é uma das curas mais importantes que nós temos que fazer nessa vida. Porque essas culpas é que nos levam à depressão, essas culpas nos levam a sentir essas angústias incompreensíveis para a gente. E até a gente conseguir se libertar disso e conseguir se amar, acolher esse ser que era ignorante, mas que somos nós, acolher ele dentro de nós, botar no nosso colo, abraçar esse ser que nós já fomos e que nós nos tornamos abraçar, acolher, amar profundamente. Então vamos começar o nosso processo de cura, com certeza. Quando nós chegarmos no dia final da nossa passagem por aqui, nessa vida, queira Deus que tenhamos o mesmo privilégio do Sr. Jorge, que Jesus possa vir nos recolher das nossas vestes que já não servem mais e nos levar com Ele. Já imaginaram que maravilha, que momento maravilhoso, como diz aquele momento, né? Vamos esperar por esse momento, mas vamos trabalhar para que a gente possa ter esse momento maravilhoso, sublime e único, de sermos abraçados, aconchegados, acolhidos por aquele que nos ama com todas as nossas misérias, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas doenças, mas que também está sempre perto da gente para ajudar a nossa cura, para nos incentivar para que a gente se ame profundamente, para que a gente se aceite do jeito que a gente é, para que a gente possa evoluir cada vez mais, subir degrau por degrau a nossa evolução, sem desânimo, com gratidão, sabendo que tudo que na nossa vida acontece para o nosso bem, para a nossa cura e para o nosso aprendizado. E vamos ficar todos, então, com esse pensamento durante a próxima semana, os próximos dias, os próximos meses, e vamos trabalhar nisso para que a gente possa fazer jus ao desencarne.